Então, nesse momento, é o Vitória. Historicamente, o Vasco é freguês do Vitória. Sabadão, dia de fazer essa barba falhada, porque o Tiagão tá aparecendo, o náufrago Wilson! Lembra desse filme? Tom Hanks? Daqui a pouco também dá aquele rolê ali no mercado, comprar um suco amarelo, preparar para amanhã, Vasco e Vitória. Thiago, mas aquela, a vencida? Não, essa não, família, chega. Né? Foi bom enquanto durou. Eu trabalho dessa forma, até o Vasco perder. Infelizmente aconteceu a derrota, agora eu preciso trocar, né, a cerveja. Tava chegando aí também, né, perto de vencer a data, 3h50, foi bom enquanto durou, né? Então vamos lá, vamos escolher outra aí. Ai, que amanhã é Vascão. Um detalhe muito importante. Dá a mão aí, dá a mão aí. Pega aí, família, dá a mão. Que isso, Thiagão? Corrente. É uma corrente para zicar a lei que mais funciona nesse país. Contra a gente. A favor, nossa senhora, é muito difícil. Eu acho que nunca aconteceu, que é a lei do ex. E olha que amanhã, contra o Vitória, tem um cara lá que faz valer essa lei. Faz valer. Mas vamos resenhar muito aqui nesse vídeo sobre esse confronto. Coloquei já aí no início do vídeo, né, a galera lá do Jogo Aberto da Bahia, né, falando um pouco sobre esse confronto. Peguei um corte aqui também do Jair Ventura falando sobre os 3 zagueiros, né, que dá uma solidez na bola aérea, ajuda também na bola aérea ofensiva. E assim, cara, se eu não me engano, desde a chegada do Fernando Diniz, família, cara, vai ser o primeiro jogo contra um time com 3 zagueiros. Então a gente entende que a bola aérea ofensiva, né, pode ter uma dificuldade ali em relação ao Verratti, mas defensivamente falando pode ser um jogador importante, já que o Vitória vai tentar aproveitar essa bola parada. Inclusive foi assim que fez o seu gol contra o Ceará. Então a gente vai debater muito aqui sobre esse confronto, além de destacar também, né, os últimos detalhes da preparação do nosso Vascão. Parece que tá tudo definido. Piton volta, Cuesta não volta, Hugo Moura na zaga, cabeça de área. Ai, tudo isso que eu falei aqui no início do vídeo, fazer a barba falhada, comprar o suco amarelo. Cara, tem uma boa notícia nisso tudo, né? Ele mesmo, ele volta. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a GoCase, beleza? É a parceira aqui do canal, tá aqui o nosso cupom, QR Code, e eu deixo o link também no primeiro comentário fixado. Capinhas personalizadas. Garrafa térmica, você também pode personalizar. Mochila, mala para viajar, bolsa térmica, tem de tudo e com muita qualidade na GoCase. Agora, fecha com o Thiagão utilizando aqui o nosso cupom Família Vasco. Lembrando que passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, tava vendo essa postagem aqui do BTB Esportes agora há pouco e resolvi destacar aqui com vocês, ó, que é detalhes do empréstimo, né, da Crefisa aí com o Vasco, ó. O Vasco acertou um empréstimo de 80 milhões com a Crefisa e definiu as condições do acordo. Pelo contrato, o clube só poderá vender ou negociar sua SAF com autorização da instituição até 8 de junho de 2026. Em caso de descumprimento das obrigações financeiras, a Crefisa passa a deter 20% das ações da SAF vascaína. O acordo prevê ainda 12 meses de carência com pagamentos trimestrais e prazo total de até 36 meses para quitação. Antes de fechar com a Crefisa, o Vasco consultou mais de 60 instituições financeiras e considerou que a empresa apresentou as melhores condições. Tá aí, família. Nesses últimos vídeos, eu destaquei aqui com vocês, né, jornalistas que torcem para o Palmeiras, mas os caras estavam bolados. O Juca Kfouri também, e teve um jornalista que também é palmeirense, lá da UOL, que eu acabei nem, né, pegando esse corte aqui, porque, né, a gente já falou bastante disso, que é o Danilo Lavieri, e é uma coisa assim, cara, mas ele estava revoltado, porque ele foi citando ali algumas coisas que, de fato, né, isso circulou aqui, né, no nosso meio, nas notícias e tudo mais, que o Lamáquia tentou, de fato, comprar a SAF, foi para os Estados Unidos negociar e não deu certo, porque teve pressão interna lá no Palmeiras. A Leila Pereira vem emprestando aí o avião para o Vasco e sem pagar nada. É uma confusão dessa aí, ele revoltado. Então, assim, família, ela não vai conseguir, né,
porque é uma coisa que está no estatuto, ela não vai conseguir um novo mandato lá no Palmeiras, e me parece, segundo o Massini, né, que ela quer continuar no meio do futebol. E o Pedrinho já deixou claro que quer vender a SAF do Vasco. E por tudo isso que muita gente está falando, esse contato, essa proximidade, Pedrinho, Lamáquia, Leila, a família dela, ela fala que ela não é, né? A família que é vascaína, pode ser, né? Uma possibilidade aí para o futuro, vamos aguardar, né? Mas está pingando aí 80 milhões, ainda bem que o Vasco conseguiu, né, esse valor, porque vai ajudar a conduzir o clube até o final do ano. Entendo que isso aqui foi uma tomada de decisão, imagino, tá? Não tenho certeza, porque não vendeu o Ryan. Eu lembro e comentei isso aqui com vocês, que ele falou que era necessário, o Pedrinho falou isso num sorteio da Copa do Brasil, que a gente tinha que vender o Ryan, então segurou o Ryan, uma decisão, né, correta, ainda mais depois da chegada do Diniz. O Diniz está completamente certo nesse sentido. Ele falou isso no início, lá no jogo, eu acho, contra o Lanús, né, que ele estreou. Ele falou, não, tem que segurar o Ryan, além disso, né, segurar os titulares, e segurar, porque o que ele vale hoje, ele vai valer muito mais comigo. Batata, como diria meu pai. Correto, Diniz acertou nesse sentido. Então não conseguiu botar esse papel colorido do Ryan aí nos cofres, teve que pegar esse empréstimo para conduzir o Vasco até o final do ano. É isso, familiar de gestão tentando dar um jeito aí. Vamos seguir a nossa resenha, falando um pouco agora de bola. Eu tava vendo aqui essa postagem também, eu acho que, não sei se foi o GE, tá? Mas eu peguei lá na Super Vasco. Maurício Lemos completa 3 meses sem jogar pelo Vasco. E assim, eu não vou aproveitar, eu não gosto disso, eu não vou aproveitar a péssima atuação do Oliveira, até porque eu comentei aqui com vocês, ele é fraco, ele é limitado, realmente não é um zagueiro com nível para jogar no Vasco, ainda mais quando você vê o Cuesta jogar, né? Aí fica uma coisa, né, desproporcional, realmente. Mas não acho que ele foi o principal culpado, porque o Vasco estava totalmente exposto. Da maneira que o Vasco estava ali, cara, qualquer zagueiro qualificado teria dificuldade. Sabe por quê? Robert Renan, não é bom? A gente não tá gostando? Ele teve dificuldade. Ele se complicou em alguns momentos. A culpa foi a estratégia. O Vasco entrou com a estratégia errada para encarar um time rápido, físico, veloz. E aí o Oliveira foi muito mal. Vou fazer a comparação contra o Flamengo, que ele sustentou. Entrou numa bomba, início do jogo, o Vasco já perdendo, não é isso? Já estava 1-0 pro Flamengo e ele conseguiu. Tirou uma bola lá no final, fez um bom duelo com o Bruno Henrique, foi bem, enquanto o Palmeiras foi mal. Mas eu tô chamando a atenção aqui porque o Maurício Lemos, cara, eu não entendi o que aconteceu. Se o Diniz não gosta dele porque ele é um zagueiro lento, eu acho que ele tem assim uma saída melhor que a do Lucas Oliveira. E no jogo contra o Internacional, que ele jogou na dele, ele foi bem. E depois, nas partidas contra a CSA e Mirassol, que ele jogou pelo lado esquerdo, foi muito mal. Desde então, parou de ter oportunidades. E assim, como eu disse, não quero aproveitar o momento. Mas eu acho que todo mundo vai concordar que o Maurício Lemos é mais zagueiro que o Oliveira. Não é? Não sei o que houve. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar aqui alguns jogadores que vão voltar, né, a ser relacionados. É o caso do Lucas Piton e do Matheus França, né? Vão estar aí à disposição para essa partida. Mas, por outro lado, tá aqui, né? O Cuesta, como eu comentei com vocês, e o volante Thiago Mendes seguem em transição e só devem retornar após a data FIFA. É um ponto aqui pra gente trocar uma ideia, né? Sobre o meu xará Thiago Mendes. Porque eu acho que todo mundo deixou isso muito bem claro. Todo mundo, eu acho, os comentários aqui. O Thiago Mendes é bom de bola? Todo mundo é qualificado, tem talento, tem recurso, mas tem que observar a questão física. E aí, me parece que é mais uma cagada. Pode acontecer com o Thiago Mendes o que aconteceu com o Jair. No caso do Jair foi uma grave lesão, mas demorou a engrenar, né? 2023, lesionou. 25 começou como titular, perdeu a vaga, jogou aqui, voltou pro banco de novo. Depois teve sequência com o Fernando Diniz, já engrenou. Pode acontecer isso com o Thiago Mendes? Pode. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil, porque é aquilo que eu falo com vocês da composição do seu time titular. Você não pode individualizar, não dá pra fazer isso. Eu vou encaixar o Thiago Mendes porque ele é bom na saída, na construção, ele tem técnica. Mas e como é que vai ficar aqui, né, o coletivo? E aí o Thiago Mendes é um jogador que tem muita dificuldade física. E a gente sabe que o Vasco é fraquíssimo fisicamente. Quando tem o Cuesta e quando tem o Barros, é uma outra parada. Mas a gente viu contra o Palmeiras. Então, Thiago Mendes com o Tietê, Thiago Mendes sendo o segundo homem com o Coutinho, sinceramente, eu achei que ele... Achei assim, que eu não tenho, né? Eu não tenho os recursos que entendo que internamente o Vasco tem.
mas fisicamente está muito abaixo. Não sei se vai evoluir, mas está muito abaixo. Está numa rotação assim de pelada. Sinceramente, família vascaína, vocês acreditam ainda no Thiago Mendes? Vamos seguir a nossa resenha. Eu gostaria de reagir aqui com vocês para não perder nada, para a gente comentar sobre esse jogo aí contra o Vitória, mas o Vasco tem que entrar nessa partida para encerrar, né, esse papo aí e deixar o Vitória, mesmo faltando aí algumas partidas, deixar o Vitória, né, praticamente rebaixado. Agora, se eles aprontarem para cima da gente, aí vão crescer na competição, vão acreditar. Então a missão do Vasco, além de pontuar, claro, os 3 pontos, é colocar o Vitória, o espírito do Vitória na Série B. É ou não é? Se liga só. 3 zagueiros, você primeiro, se você tá com linha de 4, você defende com 4. Se a gente tá com linha de 3, você consegue espetar os seus 2 laterais. Então a gente só defende com 3. Então você pode ser ofensivo também jogando com 3 zagueiros. E ainda mais te dá uma situação que nós conseguimos o nosso gol hoje, de 3 caras de boa estatura que atacam a bola. Então você ganha a bola parada também. O Cássio é um bom cabeceador, mas não tem uma altura igual o Renzo ou igual o Pedro Raul, esses caras maiores, né? Então assim, a gente ganha estatura também. Sofremos muito pouco de bola parada no último jogo, hoje também. Então a gente fica equilibrado na bola parada, fica equilibrado dando amplitude para Ramon e para Cáceres também, de apoiarem. Então a gente acaba atacando até com mais gente do que quando você está em linha de 4. Você só segura, se você segura 4, na verdade, por vezes, né? Dificilmente em linha de 4 você ataca com os laterais simultaneamente, você sempre segura um, pode ser um pouco mais 3. E eu tenho jogadores que constroem, né? Não são 3 zagueiros que não sabem jogar. O Halter chegou a jogar de volante comigo no Goiás, é um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, né? Dinâmica. Então, assim, a gente libera, vou dar amor pro Diniz aí. A gente libera ele que tem qualidade para construir tanto igual um volante, cara. Então, assim, a gente ganha na construção por ter jogadores que jogam a perna esquerda do Zé, né? Fico feliz pelo Zé ter feito um gol importante. Então, por isso, convicção no que a gente vinha fazendo, que eu gostei do jogo do Grêmio, manutenção que nos deu a nossa primeira vitória. Tô muito... Ele até falou ontem na coletiva que agora, depois do jogo contra o Vasco, vai ter a data FIFA, então ele vai conseguir trabalhar, porque ele não está conseguindo trabalhar, tá mais conversando, passando vídeo. Então, nesse momento, é o Vitória. Historicamente, o Vasco é freguês do Vitória. Então, o Vitória tem vitórias importantes. Em 2021, deu 3-0 lá dentro. Era Diniz o treinador do Vasco, tá? Na época, na Série B. Então, assim, dá pro Vitória ganhar o jogo. É um jogo acessível. O Vasco não é nenhum bicho-papão. Dá pro Vitória, se conseguir fazer uma boa marcação ali no Ryan. O problema é que vai ser Ramon marcando o Ryan, né? Então, a gente já sabe que não vai... Ramon tá fora. Ramon tá fora. Michael Jesus. Um menino da base do Sub-23, né? Sub-20. Então precisa arrumar alguma forma de conseguir parar Ryan. Que no jogo aéreo, a principal arma do Vasco é o jogo aéreo. Coutinho tá muito bem, Nuno Moreira tá muito bem. E o Vasco tem feito os gols assim, com os seus zagueiros ou com o Ryan. Então o Vitória precisa anular. E o próprio Jair Ventura falou ontem que com esses 3 zagueiros você consegue ter uma sustentação defensiva melhor, em especial no jogo aéreo. O Vitória não sofreu contra o Grêmio e não sofreu ontem contra, eu digo assim, no geral do jogo, não sofreu tanto contra o Ceará. Então é tentar fazer esse jogo honesto, com as linhas baixadas, sair no contra-ataque, que também é a fragilidade do Vasco de Diniz, sair na transição e o Vitória explorar e com certeza vai sair com a vitória lá, os 3 pontos. Explorado. O segundo tempo do Vitória foi muito fraco, né? O Vitória praticamente não atacou a equipe do Ceará. O Ceará perdeu uma bola ali no final de cabeça, assim, sozinho na cobrança de falta, perdeu algumas oportunidades. Né? Então o Vitória, eu não vou dizer que deu sorte, né? Porque o futebol às vezes não existe esse negócio de sorte, existe quem ganha e quem perde. Deu certo, ganhou os 3 pontos, mas o segundo tempo do Vitória foi broxante. O Vasco agora, o próximo adversário, até o jogo do Palmeiras, vinha de 7 jogos sem perder, perdeu do Palmeiras, voltou a competir no campeonato, vive um momento melhor que o Vitória. Então, um jogo que o Vitória, como está disputando um final a cada partida, vai ter que ter muita atenção, porque jogar no Rio com o Vasco não é fácil nesse momento. O Bahia foi lá semana passada e perdeu de 3-1. Então, o Vitória precisa pelo menos trazer pelo menos um ponto, né, que seria bom, ou vencer o jogo, que seria melhor ainda. Mas o segundo tempo ontem foi muito fraco, Vitória muito totalmente inseguro, né? A bola estava queimando no pé dos jogadores do Vitória e o resultado foi bom porque acabou vencendo e a pontuação leva o Vitória aos 25 pontos. Tá aí, pegando esse gancho do final, que ele fala que a bola estava queimando, né? Nos pés dos jogadores do Vitória, isso é importante, né? Eu comentei isso aqui com vocês, que essa sequência positiva do Vasco aí, ela foi importante para também tentar ali de alguma forma trazer uma tranquilidade, né? Coisa que o Vitória ainda está pressionado.
estava pressionado ali no jogo contra o Ceará e também está pressionado contra o Vasco, porque né, perdendo e é mais um time que vai distanciar. Então o Vasco tem que tentar aproveitar isso aí. Além né, do que ele falou ali, que o segundo tempo do Vitória, eu assisti o jogo. Eu assisti, cara, basicamente só deu Ceará, só Ceará. Mesmo o Vitória jogando em casa. Deixa eu destacar aqui também que a volta, claro, desse jogador aqui. É um jogador muito importante, que é o Barros. Por mais que é um time que vai jogar com 3 zagueiros, como eu tô dizendo aqui, eu não lembro assim um time que jogou com 3 zagueiros com o Vasco. Tô tentando lembrar se o Del Valle jogou. Acho que não. No Campeonato Brasileiro, eu acho que não teve ninguém. Acho que o São Paulo não jogou na época. Eu tô na dúvida em relação ao São Paulo, mas eu acho que não. Pois bem, é um time que vai ter ali 3 zagueiros e eu acho assim, família, tem alguns pontos que a gente pode destacar, outros pra gente ter atenção. Claro que pra gente ter atenção é essa bola aérea aí, né, que com certeza eles vão trabalhar muito nesse sentido por ter 3 zagueiros, jogadores altos, né, mas eu vejo como um lado positivo. Se o Vasco conseguir encaixar o jogo, né, aí você tem alas, você não tem ali os pontas, né, que acabam de uma certa forma tendo que o Ryan e o Nuno descer pra ajudar e tudo mais. Eu acho que o Ryan e o Nuno têm né, alguma dificuldade nesse sentido. Então, se o Vasco conseguir encaixar, claro que a gente vai ter que observar, vai ter que ajudar também defensivamente com os alas aí, mas eu acho que é numa outra pegada, sabe? Numa outra rotação, no caso aí jogando com 3 zagueiros, e aí eu acho que o Ryan e o Nuno, né, estando bem no jogo, eles vão render, eles vão produzir, inclusive um amigo aí falou, né, que tem que marcar o Ryan, marcou o Ryan, né, o Vasco acaba. Mas assim, eu tava vendo isso aqui também, né? Foi até um debate que eu fiz com vocês no nosso primeiro vídeo, né? De alguns comentários que eu destaquei aqui em relação ao Verratti, e teve um comentário que me chamou a atenção, que foi em relação ao Diniz, que o Diniz está atrapalhando o Verratti a marcar, né, os gols. E eu falei, cara, é difícil de ouvir isso, porque com o Paiva, que foi ali o grande momento do Verratti, cara, o Vasco só tinha uma jogada. Era cruzamento na área, era só uma jogada. Hoje, com o Fernando Diniz, ele conseguiu trazer outras possibilidades. O número de gols do Vasco comprova isso, que ele consegue potencializar o Vasco com bola. A dificuldade dele é o Vasco sem bola, isso está muito claro. Com bola não é um problema, não é um problema. O Vasco é um dos melhores ataques do campeonato. E tá aqui também, segundo o GE, e um dos times que mais cria. Na frente o Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e o Vasco está na 5ª colocação. Então o problema do Vasco não é com bola, é sem bola. Isso é um problema. E aí na minha opinião, tá? É pelo comando de ataque, que tem uma fragilidade física nessa marcação, nessa intensidade, e acaba deixando espaços e aí a defesa fica exposta. Na minha opinião. Então esse não é o problema. Agora, é um sistema defensivo diferente do que o Vasco vem enfrentando. Você vai ter ali 3 zagueiros jogando lá na última linha com o seu centroavante que afunda, né, esses zagueiros. O Vasco gosta de trabalhar pelo meio, né, buscando o Nuno e o Ryan que seja. Eu acho que vai ser um jogo que o Vasco vai poder aproveitar esses 3 zagueiros aí. Claro, estando bem no jogo, eu acho que é legal, tá? Eu gosto porque acredito que o PH vai ser um jogador importante nesse sentido, né? O Ryan também. Ali no setor de meio campo, né, deve ser 3 zagueiros, 2 volantes, né, os alas. Acho que vai conseguir trabalhar também no setor de meio campo. Claro que eles vão jogar na linha baixa, né, e buscar os contra-ataques. E aí vamos ver se vai funcionar essa questão da referência tendo 3 zagueiros. É o que eu disse. Acho que o Verratti vai ter mais dificuldade ainda do que vem tendo com 3 zagueiros, mas pode ser um jogador também importante nessa bola defensiva aí, quero dizer aérea, né? Então vamos ver como é que o jogo vai se desenhando, mas eu acho sim que é uma possibilidade interessante o adversário tá com 3 zagueiros pelas movimentações que o Vasco faz, né? Coutinho, Nuno, Ryan, não é aquele time estático, parado, né? É um time que se movimenta e eu acho que nesse sentido a gente pode confundir aí a marcação do Vitória. O amigo ali falou, né, sobre a questão da freguesia, família. Cara, e eu vou te falar que isso me chamou a atenção, porque eu tava vendo isso aqui lá no Jogo Aberto, nos donos da bola. Os donos da bola aqui do Rio de Janeiro. A parada tá aqui, mano, eu não tô lendo, ó. E aí eles botaram lá, retrospecto do confronto nos últimos 10 jogos. Cara, o Vitória leva vantagem. 5 vitórias, 1 empate e 4 vitórias. E olha que o Vasco ganhou as 2 no ano passado do Vitória, né? Ganhou aqui e ganhou lá com o gol do João Vitor. Então, pelo amor de Deus, a gente não pode dar sopa para o azar. Além disso, a lei que mais funciona, né, no Brasil
tá lá, vai estar em São Januário, que é a lei do ex, que é o Renato Kaiser, né? Não preciso nem falar, você sabe muito bem que o Renato Kaiser gosta de jogar contra o Vasco. Eu tô confiante porque contra o Cruzeiro agora, a gente acabou aí com essa parada, com o Christian, que sempre ferrou no Vasco, seja pelo Atlético Paranaense agora no Cruzeiro, Bolazier. Então o Renato Kaiser, ele gosta, cara. Ele fez gol, né, no primeiro jogo, ele empatou a partida, e eu tava até lembrando que isso tem um passado aí, ó. Tu lembra desse jogo aqui? Que era ali ainda com um ramonismo, né? O Ramon. O Vasco estava até bem no campeonato, acho que foi a primeira derrota do Vasco dentro de casa. O Cano faz o gol, e aí quem vira o jogo? Renato Kaiser, com 2 gols. Então por isso que eu fiz aquela corrente no início do vídeo, para zicar essa lei do ex aqui. E aí, família, a gente finaliza o nosso vídeo falando do time do Vasco, rapidamente com essa informação aqui, né, do Vene Casagrande, pontuando que o Cuesta tá fora da partida. Dessa forma, Hugo Moura volta para a zaga, no meio-campo, Tietê e Barros. Então, assim, diferente do jogo ali contra a Bahia e contra a Cruzeiro, que você tem 2 volantes de mais pegada, agora você tem o Tietê para ajudar nessa construção, entendendo que o Vitória vai ser um time que vai jogar atrás. Esse é o estilo, né, do Jair Ventura, mesmo com 3 zagueiros. Então, o Tietê pode ajudar nessa virada, nesse domínio que ele tem, nessa condução de bola ali pelo centro, tabela, Felipe Coutinho, clarear o jogo, pode ser um jogador importante. E o Barros, né, ser esse jogador da contenção, de preencher os espaços, da dividida, porque com certeza o Vasco vai ceder, né, não dá pra você no jogo, né, 90 minutos, não imaginar que o Vitória não vai ter contra-ataques, né, e o Barros vai ser importante nesse sentido. E aí a preocupação é o Hugo Moura, ali na zaga, né, porque a gente tem ali essa questão da bola aérea, por isso que a gente tá pontuando aqui, porque o Verratti pode ser importante nessa jogada que o Jair Ventura citou, e foi assim, né, que o Vitória fez o primeiro gol contra o Ceará. Família, tirando tudo isso aí e retrospecto, lei do ex, poxa, cara, eu tô muito confiante. Acho que o Vasco vai sim conseguir os 3 pontos, vai ter uma boa atuação, porque é importante, né, aproveitar essa data FIFA aí com Vitória, diante do Vitória, e aí se preparar, né, para encarar o Fortaleza, que também, assim, vive um momento terrível e é muito acessível, né? Eu sei que a gente tem uma dificuldade de ganhar lá, mas agora, né, o Fortaleza com um jogador a mais desde o início do primeiro tempo, ali 20 e poucos minutos, não conseguiu ganhar do São Paulo, que inclusive fez o 2º gol, mesmo com um jogador a menos. Então tudo começa amanhã, né? Ganhar, chegar a 33 pontos, segurar o primeiro da zona de rebaixamento e depois trabalhar bastante, volta do Cuesta e mirar esse jogo aí contra o Fortaleza. Fechou? Fui. Daqui a pouco eu tô de volta.